E aí, meus manos? Quem aqui já devorou solo leveling ou quem é que curte pra caramba? Mas fiquem espertos, porque vou soltar um segredo que muito fã nem sequer se deu conta. Na real, para vocês entenderem, a história do Sung Jin-woo é a tragédia mais pesada disfarçada de ação épica. Como se sabe, cada passo que ele dava em direção ao topo era um pedacinho da alma dele que ia se perdendo. Sung Jin-woo, a arma mais fraca da humanidade. O cara que já estava acostumado a quase bater as botas em qualquer masmorra de nível baixo. Todo mundo lembra dele assim. Mas, vocês já pararam para pensar para onde foi aquele garoto medroso? Na real, o terror dessa história não são os monstros que saem dos portais. É que dentro do protagonista, tudo que era humano foi morrendo aos poucos. O sistema que ele acreditava ser a sua salvação, na verdade foi um bisturi. Para vocês entenderem, não apenas dava pontos de força para ele. Estava cortando as emoções dele. Lembrem-se da masmorra dupla, aquele momento em que o Jin-woo ficou sozinho diante da estátua de Deus. Não era um teste de coragem, era a primeira etapa da seleção. Como se descobriu depois, o sistema não queria um herói de bom coração. Queria um receptáculo vazio, o soldado perfeito. Por isso o Jin-woo recebe missões que parecem mais o treinamento de uma fera. As tarefas diárias não são só exercício, é a forma de acostumar o corpo à dor e à disciplina. Mas o pior começou depois. O primeiro ponto de ruptura foi a masmorra com Kazel e o grupo de traidores. Lembrem-se daquele aviso: mate seus inimigos para sobreviver. Na real, foi ali que morreu o Jin-woo que a gente conhecia. O sistema ordenou diretamente que ele se tornasse um assassino. E ele não apenas obedeceu, ele fez isso com uma eficiência que dá medo. Para vocês entenderem, naquele momento as dúvidas foram apagadas da interface dele. Se não mata, morre. Pura lógica de predador que enfiaram nele à força. Com cada nível novo, o rosto dele ficava mais frio, os olhos dele perderam o brilho, tornando-se como dois cristais de gelo. Reparem como é a relação dele com a família e os amigos. No começo ele lutava pela irmã, pela mãe, mas com o tempo a motivação dele mudou. Como se viu, ele começou a curtir essa parada de dominar todo mundo. O sistema aplaudia a crueldade dele. Deu a ele o poder das sombras, uma magia que literalmente te obriga a mandar nos mortos. Este é um detalhe muito importante do lore. Para vocês entenderem, o monarca das sombras é a morte em pessoa. Você não pode ser o mestre de um panteão e, ao mesmo tempo, sentir o calor da proximidade humana. Cada vez que o Jin-woo diz erga-se, ele se afasta mais do mundo dos vivos. As sombras dele não são parças dele, são ferramentas. E ele começou a tratar as pessoas da mesma forma. Vejam como ele fala com os chefes das guildas ou com o governo. Ele não fala mais como um humano, fala como um ser superior que mal suporta as formigas. Muitos fãs discutem dizendo se ainda resta algo do velho Jin-woo. Na real, a resposta assusta. O sistema inseriu nele uma habilidade passiva chamada calma. Toda vez que as emoções tomam conta, seja raiva, medo ou alegria, aquele negócio as apaga à força. Para vocês entenderem, fizeram uma castração química e mágica no cérebro dele. Fisicamente, ele já não consegue sentir empatia como antes. O sistema o transformou no jogador perfeito, para quem o mundo é apenas um monte de níveis e chefes finais. Até o visual dele mudou completamente. Não é que o traço tenha ficado melhor, é um código visual. De ter um rosto suave e arredondado, passou a ter traços afiados como navalhas. Como se confirmou, tudo era para prepará-lo para a fusão com o Ashornenon. O verdadeiro monarca das sombras não conhece a piedade. Quando Jin-woo entrou no castelo dos demônios, varreu milhares de seres que tinham mente, sentimentos e cultura. Para ele, eram puros pontos de experiência, puros números na tela. O foda é que nós, como público, ficávamos amarradões de ver ele tão apelão. A gente queria que ele fosse um imba, mas o preço de ser tão quebrado assim é a solidão total. O Sung Jin-woo se tornou o ser mais solitário do universo. Ele protege um mundo ao qual não pertence mais. Para vocês entenderem, a vitória dele no final é o triunfo da sua vontade, mas a derrota da sua humanidade. Ele salvou todo mundo, mas ficou como um fantasma, uma lenda que não tem lugar entre os vivos. Lembrem-se da confusão na prisão, quando ele deu de cara com os detentos e o Kang Tae-shik. Foi a primeira vez que o sistema o obrigou a matar gente, não por legítima defesa, mas para completar a missão. Para vocês entenderem, naquele momento algo dentro dele terminou de estalar. Ele não só se defendeu, ele sentiu que as vidas dos outros jogadores eram apenas um estorvo para subir de nível. Como se viu, o sistema buscava essas situações de propósito para ver se ele era capaz de tacar o foda-se para a lei e para a consciência. E o Jin-woo fez isso.
sem um pingo de arrependimento. No Castelo dos Demônios tudo ficou mais claro. Para vocês entenderem, não foi apenas uma limpeza diária, foi um exame de empatia. O Jinvoo conheceu a Exil, uma demonia que raciocinava e tinha medos. Como se viu, o sistema criou essa ilusão de vida só para o Jinvoo usá-la. Ele a protegeu e a ajudou, mas no fundo só via nela um guia para chegar ao próximo andar. O coração dele ficou tão frio que ele parou de distinguir o que era vivo de um código de programação. Vamos ver como funciona esse lance das sombras dele. Na real, o Ygritte não é apenas um cavaleiro fiel. É o primeiro símbolo de que o Jinvoo começou a colecionar almas. Para vocês entenderem, quando ele dominou o Ygritte, ele pegou gosto pelo poder sobre a própria morte. O Ygritte se ajoelhou, e naquele momento Sung Jinvoo se sentiu pela primeira vez como um rei, não como um caçador. Como se viu, esse sentimento de superioridade foi o que tirou da cabeça dele a ideia de ter uma vida normal. Reparem na treta dele com a guilda do Tigre Branco. Para vocês entenderem, o Jinvoo escondeu a força dele de propósito, jogando de gato e rato. Na real, era a soberba de um predador alfa. Ele via os caçadores de rank S como crianças no jardim de infância. Como se viu, a idade mental e a forma dele ver a realidade foram muito além do que um humano entende. Ele começou a ver os fios de mana e as fendas da própria realidade. Um homem não pode viver com tanto conhecimento e continuar sendo o mesmo. A Ilha Jeju foi o ponto sem retorno. Para vocês entenderem, enquanto os melhores caçadores morriam entre as mandíbulas das formigas, o Jinvoo estava jantando tranquilão na casa dele. Ele só apareceu quando o bicho pegou de verdade. Na real, foi a entrada perfeita no palco. Como se viu, ele deixou muitos baterem as botas só porque estava esperando o momento de impressionar todo mundo. A aparição dele não foi um ato de heroísmo, foi uma demonstração de poder. O Beru, seu novo general de sombras, foi o reflexo do seu próprio desejo de sangue. Naquele momento, ele deixou de ser parte da sociedade humana de uma vez por todas. Até a relação dele com a Sha'in deixa ver esse abismo. Para vocês entenderem, ela era a única que sentia a verdadeira natureza dele pelo cheiro. Ela não sentia humana, sentia o cheiro da morte. Como se viu, o Jinvoo não tinha mais cheiro de pessoa, cheirava puro vazio. As tentativas dele de se dar bem com os outros pareciam uma atuação bem ruim. Na real, ele já nem entendia para que queria um encontro se podia trocar ideia com os generais do seu exército. O sistema sempre o empurrou para a solidão. Lembrem-se da missão do Castelo Negro. Para vocês entenderem, foi um teste de lealdade para com ele mesmo. Como se viu, o sistema queria ver se ele escolhia a família ou o poder absoluto. E o Jinvoo escolheu o poder. Ele se convencia de que fazia isso para proteger os seus, mas a real é que ele já não conseguia mais parar. O cérebro dele já estava programado para devorar experiência o tempo todo. Cada nível novo era como um choque elétrico que dava um prazer rápido, mas o deixava com mais fome ainda. Quando os monarcas apareceram, as máscaras caíram. Para vocês entenderem, o Jinvoo descobriu que era um simples peão. Mas ele só deu risada. Na real, naquela altura já não restava quase nada de humano nele, então a notícia do fim do mundo não deu medo. Ele viu isso como só mais uma missão difícil. Como se sabe, ele estava disposto a sacrificar o mundo inteiro só para terminar a sua partida. A luta dele contra o Monarca do Gelo demonstrou que ele não luta pelas pessoas, mas sim pelo seu direito de estar no trono. Uma menção à parte merece o encontro dele com o Ashornano. Para vocês entenderem, foi uma fusão completa. O Ashornano passou tudo para ele, suas memórias, seu poder e aquele cansaço infinito que um deus tem. Como se viu, o Jinvoo aceitou a herança sem pensar duas vezes. Ele deixou de ser o Sung Jinvoo para sempre. Agora no corpo dele vivia um espírito de guerra antiguidade. Na real, aquele moleque do primeiro capítulo deixou de existir oficialmente naquele instante. A ressurreição dele foi como resetar o sistema e apagar todos os arquivos de humano. O final com a taça da reencarnação é o selo da loucura dele. Para vocês entenderem, ele decidiu voltar no tempo para lutar sozinho contra todos os monarcas. Na real, é o maior ato de soberba possível. Ele apagou o destino de milhões de pessoas só para terminar a guerra do jeito que ele queria. Como se descobriu, ele passou décadas na fenda dimensional. Para vocês entenderem, quando ele voltou, já tinha mais de 100 anos na verdade. A alma dele ficou toda calejada de tanta matança. Como é que ele pode ir para a escola depois disso? Na real, a vida dele entre as pessoas é a maior mentira de todas. Para vocês entenderem, ele vive em um mundo que ele mesmo inventou, mas onde já não tem mais lugar. Como se viu, ele se tornou o guardião da realidade, um sentinela eterno. A humanidade dele não voltou quando o tempo foi resetado. Ela foi queimada nas chamas da guerra.
A transformação final dele é nítida na forma como trata os seus generais. Como ficou claro, o Ygritte era o que restava da nobreza dele. Mas quando o Beru apareceu, tudo mudou. Para vocês entenderem, o Beru é puro desejo de matar. Ao devorar esses monstros, o Jimbo ficava com o jeito deles. Ele começou a olhar para cada pessoa pensando apenas: será que essa sombra vai ficar bonita quando morrer? Até o silêncio dele diz mais que as palavras. Na real, ele parou de explicar as coisas para as pessoas. Para vocês entenderem, a personalidade dele cresceu tanto quanto o universo, enquanto os problemas dos caçadores normais pareciam brincadeira de criança. Como se sabe, o sistema o isolou de propósito. Quando o pai dele voltou, o encontro não foi de alegria, foi a tragédia de dois seres estranhos. O Jimbo olhava para o pai e só via outra fonte de mana. Na real, naquele momento ele percebeu que já não tinha mais um lar. A batalha contra o Antares não foi o bem contra o mal. Para vocês entenderem, foi a briga entre duas formas de destruição. Na real, o Antares via no Jimbo um igual, não um homem, mas uma força da natureza. Quando Jimbo usou o território do monarca, ele transformou a realidade no seu próprio panteão. Como se viu, naquele espaço ele manda de forma absoluta, e esse poder terminou de corrompê-lo. Depois de vencer, ele não sentiu descanso, sentiu um vazio total. A decisão de usar a taça foi para ter o controle total. Na real, ele quis reescrever a história para provar a si mesmo que podia vencer o destino. Para vocês entenderem, ele se condenou sozinho a décadas de guerra no espaço entre os mundos. Como se sabe, nesse tempo a mente dele mudou de um jeito que nem dá para explicar. Ele se tornou um ser feito de pura vontade. Quando voltou, parecia um garoto do ensino médio, mas na real, lá dentro se escondia um monstro milenar. Para vocês entenderem, a vida tranquila dele é puro teatro. Como se confirmou, ele continua vigiando as fronteiras do mundo a partir das sombras. Ele protege pessoas que despreza por serem fracas e ama uma família com a qual já não tem nada a ver. Na real, esse é o preço mais alto. Ele salvou o mundo, mas teve que aceitar ser um estranho para sempre. A cada passo, o Jimbo entende uma grande verdade. Como se viu, ele não consegue desligar o monarca que carrega dentro de si. Ele tem os sentidos tão aguçados que ouve os corações a centenas de metros. Na real, ele está preso no seu próprio poder. Para vocês entenderem, ele nunca vai conseguir curtir um cafezinho de boa. A mente dele está sempre analisando ameaças. Esse é o castigo do sistema. Criou uma máquina perfeita para a guerra que não serve para viver em paz. Na real, as sombras dele são a única coisa que lhe resta. Ygritte Berion. Eles sim o conhecem de verdade. Como se viu, ele se cercou de um exército de mortos porque só com ele se sente seguro. As pessoas vivas são muito imprevisíveis. Para vocês entenderem, o Sung Jin-Woo se tornou a sombra de si mesmo. Ele respira o mesmo ar, mas o seu coração bate no ritmo de uma guerra que nunca acaba. Como se sabe, o verdadeiro final é perceber que o homem mais forte do mundo não passa de uma ferramenta nas mãos de deuses mortos. E essa ferramenta nunca mais poderá voltar a ser simplesmente um humano. Na real, Solo Leveling não é apenas uma história de porradaria insana e de ficar subindo de nível que nem louco. Para vocês entenderem, é um estudo muito profundo de como a ambição e o desejo de poder podem queimar tudo o que há de humano em alguém, deixando apenas um esqueleto de aço frio. Como se viu, o preço para salvar a humanidade foi altíssimo, e o Sung Jin-Woo pagou sozinho no seu canto. Ele se apagou da memória dos seus entes queridos, ficou sem o direito de sentir coisas normais e se tornou um prisioneiro eterno da sua própria sombra. Mas o que vocês acham? Na real, acham que valeu a pena? Para vocês entenderem, essa pergunta divide os fãs em dois grupos. Uns veem no Jin-Woo o herói absoluto e salvador, enquanto outros veem uma figura muito trágica que perdeu muito mais do que ganhou. Como ficou claro, cada um encontra o seu próprio significado para esse final. Com certeza, escrevam nos comentários o que acham de tamanha transformação. Ele se tornou o seu ideal ou vocês sentem pena daquele moleque medroso dos primeiros capítulos? A opinião de vocês é muito importante para os algoritmos e eu vou ler cada um dos seus motivos. Se vocês curtiram essa análise profunda do lore e da psicologia dos personagens, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Na real, ainda vem muitas outras análises de detalhes ocultos do mundo do anime que talvez tenham passado batido por vocês. Para vocês entenderem, cada like de vocês é mana para que saiam vídeos novos. Ativem o sininho para não perderem o próximo mergulho no abismo. Como se viu, o mundo do Isekai é muito mais sombrio e complicado do que parece à primeira vista. Nos vemos no próximo raid. Na real, isso é só o começo. Muita sorte a todos e a gente se vê!